Será que a moralidade é só uma questão de opinião? Vamos descobrir. Olá malta e sejam bem-vindos a mais um episódio da rubrica Zuga Religião. No último vídeo analisamos o principal argumento contra a existência de Deus do livro The God Delusion, ou O Delírio de Deus, escrito pelo famoso ateu Richard Dawkins. Este capítulo é realmente o coração do livro e os restantes capítulos não são propriamente argumentos contra a religião, mas explicações alternativas para várias questões religiosas que assumem, à partida, a não existência de Deus. Portanto, os restantes capítulos do livro não são tão fulcrais para a argumentação de Dawkins como aqueles que já falámos anteriormente. Por isso, nestes próximos vídeos, incluindo já este, eu vou abordar de forma mais leve 2 capítulos de uma só vez, até chegarmos ao final do livro. E os capítulos de hoje são o capítulo 5, As Raízes da Religião, e o capítulo 6, As Raízes da Moralidade, porque somos bons. No capítulo 5, Dawkins aborda as possíveis explicações da origem da religião e as razões pelas quais a religião é um fenómeno tão difundido e duradouro na história da humanidade. Ora, aqui ele argumenta que a religião não é uma adaptação evolutiva em si mesma, como muitos outros cientistas e pensadores ateus teorizam, mas mais um subproduto de outras características evolutivas que foram vantajosas para a sobrevivência. Ele sugere que coisas como, por exemplo, a tendência das crianças a confiar nos adultos podem explicar porque é que a religião se desenvolveu. A confiança nas instruções de figuras de autoridade é essencial para a sobrevivência em ambientes perigosos, mas também torna as crianças suscetíveis a aceitar crenças sobrenaturais e dogmas religiosos. E no final do capítulo, ele apresenta a sua teoria dos memes, que são uma ideia ou um comportamento cultural que se replica, para explicar como é que as crenças religiosas se espalham. Ele sugere que as ideias religiosas persistem porque têm características que facilitam a sua disseminação, como promessas de vida após a morte, rituais repetitivos e tabus que desencorajam o questionamento. Bem, em primeiro lugar, o problema comum dos primeiros argumentos que Dawkins apresenta é que ele é uma falácia circular. Isto porque a explicação da religião como um subproduto evolucionário pressupõe que a religião é falsa, sem apresentar, dentro do argumento, nenhuma prova disso. Ou seja, andamos num argumento circular. O que é que eu quero dizer com argumento circular? Neste caso, a religião é falsa, logo, a religião é um subproduto da evolução. A religião é um subproduto da evolução porque a religião é falsa. Ok? E andamos num círculo. Mas mais importante do que isto, Dawkins comete ainda uma falácia naturalista, ao inferir que, porque a religião pode ser explicada por meio de causas naturais, ela não tem valor transcendente ou uma origem divina. Scott Hahn e Benjamin Wicker argumentam no seu livro Answering the New Atheism que o desejo humano por Deus, presente em virtualmente todas as culturas, é melhor explicado como um reflexo de uma realidade transcendente, do que meramente como um acidente evolutivo. E por fim, a ideia dos memes religiosos é uma ideia extremamente contestada até pelos colegas ateus de Dawkins, pela falta de dados empíricos que a provem. Mas achei curioso um dos supostos memes que Dawkins critica, como este aqui. Existem algumas coisas estranhas, como a trindade, a transubstanciação, a encarnação, que não temos capacidade de entender. Nem devemos tentar entender, pois a tentativa pode destruir-nos. Aprendamos a obter satisfação, chamando isso de mistério. Ora, tendo em conta isto, vejam aqui este pequeno vídeo em que Dawkins foi recentemente entrevistado por Piers Morgan. Why would you then think that a physicist cannot be contradicted just simply because they're a physicist? Modern physics is exceedingly mysterious. It really is. I mean, have you tried to read some of the difficult modern physics books? It really is very difficult to understand. And intuition doesn't do it. You cannot use human intuition. Human intuition was built up by evolution over many millions of years to survive on the African plain, hunting and gathering, looking for waterholes, looking for mates and so on. Our brains were not built to understand the profundities
of the origin of the universe, the end of the universe, the kind of things that physicists deal with. Portanto, como veem, os nossos cérebros podem não ser feitos para entender física nem a origem do universo, mas têm obviamente de ser feitos para entender algo como Deus. Passando agora para o capítulo 6, Dawkins aborda aqui a questão da origem da moralidade. O primeiro vídeo que fiz aqui para esta rúbrica, o Zuga Religião, foi precisamente sobre isso. Portanto, a minha análise a este capítulo vai ser realmente superficial. Dawkins apresenta algumas hipóteses evolucionárias para explicar o comportamento moral. Coisas, por exemplo, como ajudar um parente mais próximo, porque isso aumenta as chances de sobrevivência dos nossos genes, a cooperação em grupo e o altruísmo recíproco, ou seja, o facto de que ajudar alguém pode gerar um benefício mútuo no futuro. Mas este argumento não funciona, porque a moralidade muitas vezes leva as pessoas a agirem contra os seus interesses pessoais e a favor não de apenas família, mas de completos estranhos, o que não me parece compatível com a ideia da seleção natural. Para além disto, mecanismos evolutivos e seleção natural determinam como nos comportamos, mas não como devemos nos comportar. Ou seja, a ideia de que algo é certo ou errado é em si mesma algo racional, algo universal, a não ser que vejamos a moralidade como algo subjetivo, ou seja, algo que é uma mera convenção social, que pode mudar entre culturas e épocas. O problema deste relativismo moral é que leva-nos a um completo anarquismo moral, em que genocídios e outras calamidades humanas, ao longo da história, não podem ser classificadas como más, porque tudo depende da opinião coletiva de uma determinada sociedade num determinado espaço temporal. Por esta ordem de ideias, coisas como o Holocausto não poderiam ser classificadas como más, considerando que toda a moralidade seria relativa. E para terminar, eu deixo-vos um exemplo do que é que este relativismo moral pode fazer. Quando Sam Harris, outro famoso ateu e que escreveu um livro especificamente sobre a moralidade, admitiu isto em relação à supressão de notícias danosas para a imagem do filho de Joe Biden na eleição americana de 2020. Ora veja. I mean, Hunter Biden, at that point, Hunter Biden literally could have had the corpses of children in his basement. I would not have cared, right? It's like, there's nothing. First of all, it's Hunter Biden, right? It's not Joe Biden, but even if whatever scope of Joe Biden's corruption is, like if we could just go down that rabbit hole endlessly and understand that he's getting kickbacks from Hunter Biden's deals in Ukraine or wherever else, right? Or China, it is infinitesimal compared to the corruption we know Trump is involved in. It's like a firefly to the sun, right? I mean, like there's just it doesn't even stack up against Trump University. That doesn't answer the people who say it's still completely unfair to not have looked at the laptop in a timely way and to have shut down the New York Post's Twitter account. Like that's just a conspiracy. That's a left-wing conspiracy to deny the presidency to Donald Trump. Absolutely it was. Absolutely, right? But I think it was warranted, right? Como puderam ver, na visão de Sam Harris, a supressão da verdade por membros dos mídia era justificada, porque ele não gostava de Trump e achava que ele era um perigo para a democracia. Portanto, mentir e esconder a verdade do público torna-se, naquele momento, algo moralmente correto, segundo a visão de Sam Harris. Como sempre, deixo-vos na descrição algumas das referências que utilizei e já sabem, se gostaram do vídeo, deixem o vosso like aqui em baixo e subscrevam o canal, caso ainda não o tenham feito. E não se esqueçam também de utilizar o código ZUGATV na Prozis para obterem descontos imperdíveis. Um santo dia para todos e até ao próximo vídeo.